Estamos de volta com o Momento Sim de Lojas. A dica agora é para você que quer abrir uma loja virtual. Gabriel, o que é importante fazer na hora de abrir a loja virtual? Assim como abrir uma loja tradicional, uma loja física, você precisa de muito planejamento antes de abrir uma loja virtual. Não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, a gente precisa trabalhar com estoque, precisa trabalhar com segurança, precisa trabalhar com um serviço de qualidade. Então, assim, a gente precisa investir, tem que ter um investimento em tecnologia, com uma plataforma que aguente, tem que investir em segurança para dar essa segurança para o consumidor, para ele não se sentir incomodado e não se sentir acuado na hora de colocar seus dados pessoais, dados bancários, etc. E precisa investir também numa logística de qualidade para ter uma experiência, para o consumidor ter uma experiência agradável. O mais importante que o comércio eletrônico trabalha hoje em dia é na experiência do usuário. Não é ter um site bonito, um site agradável, que você fica horas e horas... Tem que ser fácil, né? Tem que ser fácil, tem que ser simples. Tem alguns pensadores, alguns estudiosos da área que até debatem sobre o uso de senhas. Porque você já tem os seus dados bancários do cartão e tudo mais, então, às vezes você pode se resguardar com esses dados. Você não precisa nem de um login e senha para entrar. Isso é uma vertente do estudo, do e-commerce e tudo mais, ainda é uma coisa que, para um futuro, quem sabe. Mas é isso. Cadastro único, né? O que se busca normalmente hoje, existe um estudo do próprio Ministério da Justiça, que organiza a defesa do consumidor, de criação de um cadastro único de consumidores, para que todas as empresas utilizem esse cadastro único para ser as informações pessoais de cada adquirente. Porque a partir daí, isso compartilhado para todas as empresas, você tem um maior nível de confiabilidade de quem compra e, consequentemente, as empresas têm uma maior certeza que não vai ter um problema na aquisição. Um dos maiores... quando a gente trabalha com e-commerce, trabalha muito a parte do e-mail. Você manda muito e-mail marketing para os consumidores e tudo mais, mas hoje a maior taxa de envio de e-mails para os consumidores é de esqueci minha senha. Então, assim, às vezes é tanta senha, né, tanta coisa que a gente trabalha que a gente acaba esquecendo. E é um detalhe que você pode ganhar o consumidor, né, se você facilitar isso. Sim. Mas voltando na questão da criação, como é que é o passo a passo? Eu quero montar uma loja virtual. Você me falou desse estudo, tá? Eu fiz esse estudo, acho que é viável. Aí o que eu faço? Eu contrato uma empresa? O que é para poder me ajudar? Como que funciona isso? Então, hoje... Assim, vamos dar um exemplo prático para quem está em casa entender. Sim, a dica que a gente dá, que os profissionais da área dão, é invista num nicho de mercado. Hoje nós temos grandes players, que a gente chama, que são os sites mesmo, que trabalham muitas categorias. Então, se às vezes você conseguir trabalhar um nicho de mercado, em vez de eu vender, por exemplo, todos os eletroeletrônicos, eu vou vender notebook para aquela pessoa que não tem tanta expertise com informática e quer só usar a internet, por exemplo. Então, a ideia principal que a gente defende é essa. Definido qual que é o trabalho que você vai ter, o que você quer vender, a parte da plataforma é a mais importante. Porque não adianta a gente colocar uma plataforma mais ou menos e de uma hora para outra a gente ter um pico de visitas, um pico de vendas e o site seu toda hora ficar fora do ar. É a mesma coisa de você ter um restaurante que fecha para o almoço, por exemplo. Na hora que você tem um pico de visitas, o seu site nunca funciona. E isso atrapalha e isso acaba com a sua credibilidade no meio virtual. Então, a escolha da plataforma é muito importante. Tem muitas opções de plataformas gratuitas, de plataformas pagas. Se for paga, tem plataformas baratas, plataformas caras. Tudo depende do seu planejamento. Se você quer trabalhar com um grande volume de visitas ou com um pequeno volume. Em quanto tempo que é possível colocar uma loja virtual no ar? Se você for colocar uma loja assim, simples, uma loja começar bem do comecinho mesmo, você acaba que em 1 mês, 2 meses, você consegue montar uma loja bacana para começar. Se você trabalha com uma empresa que já tem um certo nome no mercado físico, um certo tradicionalismo e tudo mais, e você já vai começar grande, no mínimo uns 5 meses, 6 meses, você consegue colocar a operação. Tem uma grande empresa que é o nicho novo de mercado, é um exemplo que eu vi numa programação, num programa televisivo, que é a Daft, que é uma grande empresa que vende calçados e
e está crescendo muito, né? É uma empresa internacional que veio para o Brasil. Ela demorou só em prospecção e organização do site 8 meses. Para se preparar para ver o nicho de mercado. Então depende muito do tamanho da empresa e qual a área de atuação que você quer atuar. Às vezes você não tem certeza que a sua experiência vai ser eficaz ou não quer ter um custo alto, mas uma alternativa que a gente sugere para quem pede consultoria é começar com um site de compra coletiva. Começa com uma compra coletiva para ver qual que é a penetração daquele seu produto no mercado através de algum site de compra coletiva, para ver se você se realmente vai valer a pena o investimento. Porque muita gente fala, comércio eletrônico é barato. Não, tem um custo de implantação. Não é o mesmo custo de implantação de uma loja física, mas tem um custo de implantação. Então, às vezes, partir também para uma site de compras coletivas para ver se aquele seu produto atende a um público-alvo. Se atender e superar as expectativas, parte para um site menor. E pensar em crescer escaladamente. E eles dependem muito da resposta do consumidor, né? Que é o boca a boca, porque senão não vai para frente. A partir da hora que sua loja está online, você tem que estar o tempo todo prestando atenção no cliente, prestando atenção no comportamento desse cliente seu. A gente tem muitos casos aí que a gente vê de empresas que acharam que ia vender uma certa cadeia de produtos e de repente viu que a procura é totalmente diferente na internet. De uma pessoa que, por exemplo, um exemplo que eu citei antes do loja de materiais de construção. Muita gente fica pensando assim, mas as pessoas vão querer procurar produtos menores, porque eu quero comprar um piso, eu quero ver o piso, a textura do piso, o tamanho. Mas a procura de piso, a procura de produtos pesados é muito grande. Então, assim, sempre está entendendo o que o consumidor quer. Porque na loja física você tem muito assim ainda o intermédio do vendedor. No comércio online não. É a sua empresa direto com o consumidor. É você, dono de empresa, administrador da empresa, direto com o seu consumidor, sem intermédio de ninguém. Então tem que estar prestando bastante atenção no que esse consumidor quer, no que ele está procurando. Esse é um mercado que está crescendo muito e tem muita margem de crescimento. Mas quais as áreas que vocês acham, quais produtos que têm assim, uma margem maior de crescimento?